Como eu disse, sou o André, eu sou formado em administração aqui em São Paulo, trabalhei no Banco HSBC 3 anos, e eu saí, fiz o curso de preparo missionário lá no Vale, 3 meses teórico, fui fazer o meu prático na Inglaterra, passei 1 ano como missionário, atuando com crianças e adolescentes e moradores de rua. Sim, também tem moradores de rua na Inglaterra, então trabalhei com eles, aí fiquei por lá com uma igreja parceira por 1 ano, voltei, faz uns 8, 9 meses, trabalho na base com despertamento de jovens e adolescentes para o campo missionário. Então põe o cinto de segurança aí, até o fim dessa mensagem você vai estar querendo ir para qualquer canto do mundo, servir a Jesus, tá bom? Bom, lá atrás, trouxe algum material missionário muito bom, vou falar rapidinho para a gente ir para a mensagem, alguns livros. Por que eu vou falar? Porque eles são realmente muito bons e não tem em outro lugar do Brasil. São as primeiras biografias de missionários brasileiros. Por exemplo, a Delcy, a foto dela aqui atrás, tem mais de 70 anos, uma das primeiras missionárias em Moçambique, está lá já quase, acho que deu 25 ou 35 anos, e aqui ela conta a história dela. Ela foi para o campo já com mais de 40 anos. E ela conta, chama Deus Sabe o que Faz. Ela tem um trabalho com 400 crianças por dia em Moçambique. Algumas dessas crianças já foram para a universidade, já têm suas famílias, são crianças em condição de risco. Ela vai contar essa história. A história que você não tem. Antes a gente ouvia história de missionário da onde? Estados Unidos, de onde que vinha? Europa, não sei de onde. Agora a gente já tem história de missionários brasileiros. Isso aqui é relíquia. Uma coisa muito boa. Esse outro livro, Serão Como Estrelas, são 30 histórias de 3, 4 páginas, também de missionários brasileiros. Histórias tristes, cômicas, tem de tudo, de vitória e de derrota. Serão Como Estrelas. Tem história, por exemplo, do primeiro CD infantil cristão da história da Albânia. Está aqui, como que aconteceu. Primeira convertida na história da Albânia, recente, está aqui. Então tem muita história boa. Também tem história de gente que foi pego aí por polícia e coisa assim. Por último, Jihá, que é um livro do Silas Tostes, o diretor da Missão de Antioquia. Ele é especialista em islamismo. Ele vai te explicar por que os muçulmanos matam cristãos. Por que eles fazem isso? Não é só porque eles estão endemoniados. Eles realmente acham que eles estão fazendo um bem para a sociedade, eliminando os cristãos. Aqui vai explicar o Alcorão. Então, o pastor Silas vai lendo o Alcorão e te explicando o que eles pensam. E faz um comparativo com o reino de Deus, que nos ensina a amar o próximo. Tá bom? Depois você passa lá e vê esse material. Bom, o título da mensagem hoje é Até no Massacre do Carandiru. Até no Massacre do Carandiru. Então aí você que é jovem, adolescente, fica com esse título na sua mente, já você vai ver o porquê dele. Até no Massacre do Carandiru. Nós vamos ler Lucas 24, 13. Então pode abrir aí. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13. Vamos ler a passagem toda, que meu professor de sermão diz assim: você não sabe o que vai falar, meu filho? Pelo menos lê o texto certinho, já foi um excelente sermão. Então nós vamos ler o texto aqui bem certinho, pausado. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com as faces entristecidas. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte.
e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Também, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Minha oração é que nessa manhã, enquanto a palavra for sendo ministrada, contada para vocês, que o coração de vocês queime, como o coração desses discípulos estava queimando. Então fique aí preparado para que Jesus se encontre com você nessa manhã. Ele fala conosco, Ele vai falar nessa manhã. Não fique desapercebido. Bom, Deus está presente em todas as situações da nossa vida. Ele está presente. Deus não está presente só quando a gente está cheio de fé, entendendo tudo, sem medo, corajoso. Não, Deus está presente em todas as situações. Até quando bate o desespero, o medo, ou a gente está sem fé, ou entendendo as coisas meio erradas. Deus está conosco em todos os momentos. Eu lembro de uma história muito famosa, tem um filme, chama Terra Selvagem, não sei quem já viu. São uns casais de missionários que vêm trabalhar na Amazônia, ali mais do lado do Equador, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás. Eles vêm para fazer o trabalho, sabem que aqueles índios são canibais, mas estão cheios de Deus, cheios de coragem, cheios de fé. Não, nós vamos falar de Jesus para esse povo, eles vão aceitar essa mensagem, vão ser alcançados. Então, assim, muito felizes com Deus por fazer esse trabalho. Acontece que os 4 homens, os maridos desses casais, vão para falar com esses índios. No primeiro encontro, eles são assassinados por flechas e morrem. E toda aquela esperança, aquela coragem, aquela vontade, acabou. Os planos de Deus parecem que eram esquisitos. O que Deus fez? Chama esse povo para pregar. Quando eles vão, no primeiro contato eles morrem. O que Deus está fazendo? Não me espanta esse medo, esse desespero que talvez as mulheres desses homens tinham. Me espanta o fato que elas tiveram coragem, a partir do encontro com Jesus, de perdoar esses indígenas, e elas mesmo vão fazer o trabalho. O filme é marcante, não vou contar o resto, mas elas vão para as tribos indígenas, e elas fazem o trabalho que os maridos tinham ido fazer. Mas Deus estava com elas e com eles desde o início, quando as coisas eram boas, mas também quando as coisas não estavam boas, que elas tinham medo, falta de fé. Nessa passagem, tem um pouco disso, de desespero. Quando que acontece esse relato? Após a crucificação. Exatamente no terceiro dia. O relato diz que no terceiro dia, eles conversavam com Jesus. Por exemplo, lá no verso 21. Já fazia 3 dias que Jesus havia morrido. Na verdade, esse é o domingo da ressurreição, porque pela manhã, as mulheres foram ao túmulo. Na verdade, esse é o domingo da ressurreição.
Jesus tinha acabado de ressuscitar. E quem eram esses discípulos? Eles não eram os 12, nenhum dos 12, mas eram aqueles discípulos que caminhavam junto com Jesus e os 12. Eram simpatizantes, seguidores de Jesus, parte daquela multidão, 3.000, 5.000, alguns milhares. E como que eles estavam? O mestre deles, o Salvador de Israel, o Redentor, aqueles que eles tinham largado talvez família para seguir, tinham entregado suas vidas por ele. Essa pessoa havia morrido. Isso me lembra quando eu estava na Inglaterra, eu estava lá durante a Copa do Mundo. E lá são 4 horas para frente, fuso horário. Era 3 da manhã, me chega um WhatsApp, um enviado, não sei de onde que foi enviado, para me avisar que o Neymar estava fora da Copa. Eu estou lá dormindo assim, chega a mensagem, falo, o que é isso? Eu abro assim, Neymar está fora da Copa, um link para o UOL, notícias, não sei o quê. Que zica que é essa? Cliquei, tá lá, foto do Neymar chorando, médico. Eu falei, agora acabou, não tem chance nenhuma do Brasil ganhar da Alemanha. Não podia também tomar uma sacolada daquela, podia ser menos. Mas naquele momento, eu gosto muito de futebol, acompanho tudo que é jogo. Eu falei assim, decepcionei, foi a pior madrugada da minha vida, irmãos. Eu chorava. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Machucou. O que esses discípulos estavam sentindo ia muito além disso. O mestre deles, Jesus, havia morrido. As esperanças deles se tinham ido. Como que a gente sabe que eles estavam em estado de desespero? O relato diz que eles estavam indo para onde? Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é onde o fogo estava fervendo. Você segue Jesus, eles querem te matar. Não foram para Pedro? Esse aqui também segue. Galileu, Nazareno, olha ali. Eles estavam atrás de quem seguia Jesus para quê? Matar. E os discípulos estavam com medo. Esses dois aqui, Jesus morreu, em Jerusalém eu não fico. Aqui eles vão achar, vão me matar, eu vou embora. Vou para onde? Para Emaús. Emaús era uma cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? É onde eles poderiam buscar segurança, proteção e se livrar do perigo de serem mortos em Jerusalém. Eles estão fugindo, eles estão cheios de medo, esses discípulos. Jesus morreu, acabou. Ele falou de uma história de reino, restaurar o reino a Israel. Ele falou de reino de Deus, de justiça, mas era tudo papo furado, acho que ele nos enganou. Vamos fugir para Emaús, Jesus morreu. Então esses discípulos estão cheios de medo. Só tem a criancinha aqui, né? As outras foram embora. Mas geralmente eu dou uma ilustração também, tem uns adolescentes aí. Quem já viu Toy Story 3, aí dos pessoal mais novo? Aí, adolescente já viu. Toy Story 3, ali, os irmãos também. Aqueles brinquedos, coitados, né? Passaram ali Toy Story 1, Toy Story 2, sempre com o Andy, com o amiguinho dele. Chega no Toy Story 3, eles são doados para a instituição. Coitados, não tem mais a criancinha que brincava com eles. Eles estão ali, não sabem para onde vão. Estão sem ninguém, como esses discípulos. Estão sem ninguém, estão sem o amigo deles. Tá bom? Eles estão tristes, como também o relato fala. O fato é, Jesus transforma qualquer desespero, qualquer situação, por pior que ela pareça. E a gente vai ver nesse texto quais são as lições que a gente pode aprender. Uma primeira lição é que o desespero, a desilusão, o medo, não nos deixam enxergar a Jesus. Então, esses discípulos, se você for lá na passagem, olha o verso 24, 16. Capítulo 24, 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, os comentaristas aqui, bíblicos, vão começar a argumentar por que eles não reconheceram. Um primeiro motivo, o corpo de Jesus era glorificado. Vocês concordam? Ele tinha sido morto, ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. Então, talvez o primeiro motivo para eles não terem reconhecido a Jesus é o fato de que Jesus estava diferente. Eles tinham visto Jesus na cruz, surrado, sangrando. Aí vem esse Jesus, agora corpo glorificado, um corpo que nós também vamos receber. Está diferente. Eles não reconhecem a Jesus. Mas o relato nos leva a entender que talvez não seja só isso o corpo glorificado. A própria situação dos discípulos de medo, desilusão, impede que eles enxerguem a Jesus.
Eles são impedidos de enxergar Jesus. Por quê? Não tem chance de ele ter ressuscitado. Eles estão com tanto medo, tanto pavor, tão desiludidos, que Jesus não vai ressuscitar. O medo faz isso com a gente, não é verdade? A desilusão faz isso com a gente. A gente não consegue enxergar as coisas muito bem. A gente não consegue enxergar Deus falando com a gente. A gente não consegue ouvir a voz de Deus quando a gente está desiludido ou com medo. Essa é uma lição que a gente pode aprender nesse texto. Mas não só desilusão, a falta de fé também. Vê comigo aí, 24, no 19. Jesus pergunta o que eles estavam conversando. Que coisas aconteceram em Jerusalém? Eles dizem o que aconteceu com Jesus. A quem que eles dizem que é Jesus? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras. Jesus era um profeta? Era um profeta? Amém ou não amém? Só um profeta? Não. Então eles tinham entendido quem Jesus era? Eles não tinham entendido quem Jesus era. Então eles tinham falta de entendimento. Eles vão dizer mais, era ele que ia restaurar o reino a Israel. Jesus ia somente restaurar o reino a Israel? É isso que ele veio fazer? Não. O que eles tinham na mente deles? Eles eram judeus. Eles estavam esperando o Messias. O Messias era filho de quem? Filho de Davi. Quem que tinha sido Davi? Um grande rei, com grande influência política, de exércitos, conquistador. E esses judeus que estavam sendo dominados pelos romanos, estavam esperando que Jesus ia ser quem? Assim como Davi. Jesus será um rei que, como Davi, vai conquistar os romanos, os turcos, quem estiver aqui do nosso lado, egípcios. E Israel vai voltar a ser uma nação top. Esse é Jesus, ele vai restaurar o reino a Israel. Jesus restaurou o reino a Israel? Sim, mas não da maneira que os judeus e os discípulos estavam esperando. Então eles tinham uma falta de entendimento de quem Jesus era. Isso também impediu que eles enxergassem a Cristo naquele momento. Mas eles também tinham falta de fé. Por quê? Olha o verso 21. Nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Meus irmãos, Jesus não tinha dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele falou, ele avisou que ao terceiro dia ia ressuscitar. Esses discípulos não se lembraram, ou simplesmente não tinham fé. Não tinham fé para crer que ele poderia ressuscitar. As mulheres, tudo bem que naquela época as mulheres não eram consideradas como uma opinião, graças a Deus que hoje as mulheres, né, pastor, aí ó, pode falar, pode opinar, pode ser chefe na empresa, você tem que fazer assim para elas, tudo correto, as mulheres têm o seu valor no século 21, mas nesse século, mulher não tinha valor, relato de mulher, tampouco, mas as mulheres haviam dito, nós fomos lá, ele não está mais lá, um anjo disse para nós que ele está vivo. É o terceiro dia, as mulheres tiveram a visão. Tá bom, as mulheres não valem. Mas e os outros discípulos? Pedro já havia ido lá. Eles também? Não. Eles também estão viajando. Não é possível que ele ressuscitou. Uma tremenda falta de fé. Esses homens estavam em desespero, medo, não entendendo quem Jesus era. E mais, não tinham fé que ele poderia ressuscitar. Minha pergunta é, isso impediu que Jesus se encontrasse com eles? Não. Ontem à noite a gente teve reunião de jovens, tem uma menina, está bem desandada, estava desandada da vida, muita festa, muita balada, muita bebida, prostituição. Ela veio visitar a igreja ontem, primeira vez. Indicada por 2 jovens que estão afastados da igreja. Sabe? Às vezes o pessoal da igreja não faz o trabalho, Deus usa os que estão afastados. 2 jovens afastados falaram assim, você quer se consertar? Vai naquela igreja que eles gostam da Bíblia. A gente não sabe muito, mas pode ir lá que vai dar certo. Ela veio. E ela disse assim para mim ontem, mas eu assim, eu não entendo muito, eu não sei nada, não estou muito certa, tipo assim, vai demorar um tempo para Jesus falar comigo. Aí eu falei para ela essa passagem, e falei da samaritana. Falei para ela assim, olha, o estado que você está, a desilusão, o medo, a falta de entendimento que você tem, ou a sua falta de fé, não são impedimentos para que Jesus se encontre com você. Ele se encontra com você a qualquer momento. Tá bom? Então, se você está com dificuldade de enxergar Jesus hoje,
examine o seu coração. É por quê? É porque há pecado, há falta de fé, falta de entendimento, você está com medo, você está decepcionado que ele morreu, ele disse que ia fazer isso, mas ele morreu, você está decepcionado que ele disse que ia fazer alguma coisa, mas ainda não fez, peça para ele te curar e encontrar com você, porque senão é motivo para que ele deixe de se encontrar com você nessa manhã. Que já nos leva para o segundo ponto. O primeiro, a desilusão, o medo, a falta de fé nos impedem de enxergá-lo, mas o segundo ponto é, Jesus está conosco, mesmo em meio ao desespero. Como a gente sabe disso? Vamos lá, começo da passagem, verso 15, o que diz? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quem se aproxima de quem nessa história? Jesus. Os discípulos nem sabem quem que é esse cara que está chegando para falar com eles. Na verdade, eles ficam revoltados com Jesus, que não sabe o que aconteceu. Só Jesus, em que mundo que você vive? Em que lugar do universo você está? Que todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém, você não sabe. Que tipo de ET é você? Que mato que você se enfiou, que você não sabe o que aconteceu com Jesus em Jerusalém? Eles ficam indignados, Jesus pergunta, que coisas vocês estão discutindo? Mas é Jesus quem se aproxima, é Jesus quem vem, não é verdade? Jesus é quem vem até você nessa manhã, é Ele que está aqui, me trouxe aqui para falar com você, o pastor já trouxe a palavra, o Vimar, está batendo, está querendo se encontrar com você. Jesus quer se encontrar com você, o encontro com Ele gera transformação, Ele quer transformar a sua vida nessa manhã, Ele quer te ensinar coisas, Ele quer dizer que não importa o desespero, desilusão que você esteja, Ele quer falar, Ele vai falar com você. Eu lembro da ilustração do filho pródigo, a gente não vai ler aqui por causa do tempo, mas a ilustração do filho pródigo diz o quê? Quando o filho lá disse para o pai, pediu herança, né? Me dá a minha herança, o que o filho está dizendo? Está dizendo, pai, para mim você morreu. Quando que você pega herança? Quando seu pai morre. Quando seu pai está vivo, você não pega herança. Quando o filho diz, pai, me dá a minha herança, está dizendo, pai, para mim você morreu. O filho abandonou o pai, foi, curtiu a vidona, tal, até que ele chegou no lamaçal, não tinha jeito, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os servos têm o que comer. A Bíblia diz que quando ele está chegando, o pai avistou de longe. O que isso quer dizer? O pai já estava esperando. O pai estava ali meio de migué no monte. Será que ele vem hoje? Será que dia que ele vem? O pai já estava esperando o filho chegar. Mas o texto vai além. O texto diz que o pai correu em direção ao filho. E isso me espanta, porque o pai que representa Deus mostra que Deus vai ao encontro, corre em direção aos que são seus, aos teus filhos. É o que está acontecendo nessa passagem. Jesus se aproximou daqueles que estavam com medo. Jesus está se aproximando de você nessa manhã, seja qual for a situação, falta de fé, de entendimento que você está passando. E é Jesus quem começa o diálogo. Jesus começa, que coisas que vocês estão discutindo? Meus irmãos, Jesus sabia. Vocês não dão risada lendo a Bíblia? Irmãos, então vocês estão pedindo para Deus derramar uma unção de alegria, porque Jesus para mim, tem hora que eu dou risada. Chega a pessoa cega para ele, Jesus pergunta, o que você quer? Eu quero ir no cinema. Eu quero um pão. Ele quer ver, pelo amor de Deus. Ele quer enxergar, ele é cego. Jesus pergunta, o que você quer? O cara deve dar uma risadinha, eu quero ser curado, eu quero enxergar. Jesus pergunta para o paralítico que desce, a mesma coisa. O cara já entrou pelo telhado. O que você quer? Ah, Jesus, o que eu quero? Eu quero ser curado. Jesus pergunta para aquela mulher, né, a samaritana. Ele é intrigante. Dá-me água de beber. Aquela mulher fica em choque. Você é homem, você é judeu, você não pode falar comigo de maneira nenhuma. A gente tem uma treta aqui histórica que não tem jeito de você falar comigo. Você é homem. Aquilo intriga a mulher. Jesus é intrigante. Ele começa o diálogo. Ele cutuca. Espero que ele esteja te cutucando nessa manhã, te chamando para perto dele, porque ele tem coisas para falar
com você. Então, de novo, minha pergunta é: como você se sente? Está com falta de fé? Está decepcionado com Deus? Não está entendendo direito o que o pastor está explicando, o que a palavra diz? Não se preocupe, isso não é motivo para que ele deixe de se encontrar com você e ele vai gerar transformação. Tá bom? Terceiro ponto, então. O primeiro, qual que é? Desespero, falta de fé, de entendimento, nos impedem de chegar a Cristo. Isso não impede que ele se aproxime. Isso não impede. Ele se aproxima em qualquer situação, ele está presente em todos os momentos. O terceiro ponto é qual? Ele gera transformação a partir desse encontro. Do desespero para a alegria. Do medo para a coragem. A gente vai ver isso na vida desses discípulos. O que Jesus faz a partir do momento que ele se encontra com esses homens? Ele pergunta o que eles estão discutindo, ouve muito bem a choradeira, chorando, morreu, ele morreu, quem que ele morreu, onde ele foi, choradeira, chora. Ele ouve toda a choradeira, não impede, ele deixa os discípulos colocarem o coração deles e a dificuldade, expor o que eles estavam sentindo. Mas depois ele vem, no verso 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, deve ter dado umas 19 horas, né, irmão? De Moisés até os profetas, umas 19 horas de conversa de Jesus aqui. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Elvimar, a gente nem combinou, mas na saudação ele falou o quê? Das Escrituras. O que transforma o ser humano? A palavra de Deus. O que Jesus faz? Começa a explicar, escola dominical com aqueles discípulos. Vamos aqui, vamos lá, Gênesis, Moisés é Gênesis, tá? E profetas é Isaías, é onde começa e onde termina o Antigo Testamento. Ele vem, vamos aqui Gênesis, Adão, vamos aqui Abraão, Noé, vamos Davi, vem vindo, até chegar nele, dizendo: discípulos, vocês não entenderam, tudo bem, eu vou explicar outra vez para vocês. Eu tinha que morrer. Vocês não lembram? Atrás de vocês, seus antecedentes, Adão, Eva, eles pecaram. Vocês estão separados de Deus. Como que eu vou começar o meu reino se eu não lidar com o problema do pecado? Foi falado muito de pecado aqui. Pecado te impede de se encontrar com Jesus se ele não for tratado. É verdade que ele não te rejeita para se encontrar com você, mas não tem como você caminhar com Cristo sem lidar com o problema do pecado, se você não destruir as obras de pecado na sua vida. Claro que isso é só por meio da graça de Deus, mas se você não deixar a graça de Deus atuar na sua vida, o encontro com Jesus não foi transformador, talvez nem foi encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus transforma. Não é verdade? Então Jesus vai nesse ponto com eles: olha, eu tinha que padecer, eu tinha que morrer. Como que eu ia entrar na minha glória? Como que o reino de Deus ia começar se eu não lidasse com o problema do pecado da humanidade? Vocês não entenderam? Eu tinha que morrer por vocês. Jesus está dizendo para vocês, ele tinha que morrer para que a gente pudesse tomar Santa Ceia. Santa Ceia representa o quê? A mesa com Cristo, para que a gente pudesse se assentar com Deus, ter comunhão com Deus. Cristo tinha que morrer, e ele morreu. Quando Jesus se aproxima das pessoas, elas podem estar em qualquer situação, falta de fé, entendimento, até uma situação de pecado, como é a mulher samaritana. Não tem problema, mas a partir do encontro com Jesus, ele começa a transformar, ele não vai te deixar como você estava. E como que ele transforma? Pela palavra. Ele se aproxima e começa a ensinar a palavra. Mas ele está com a gente, com esses discípulos, em qualquer situação. E eu queria contar um texto, uma historinha. Tem os missionários lá na Antioquia, Edson e a Paula. O Edson era jogador profissional de São Paulo, jogou com o Kaká e Edmilson na base. Com 21 anos, ia subir para o profissional. Ele que evangelizou o Edmilson, que hoje é crente. Deus falou assim: Edson, eu quero que você seja missionário na África. Aí foi aquela luta toda, ele é de Ourinhos. Ele falou, tá bom, foi estudar teologia lá no Vale. Conheceu a Paula queria ser professora para crianças. Casaram, foram para a África. História linda, né, pastor?
maravilhosa, um casal novo, se doaram para o Senhor, tiveram um filho aqui no Brasil, trabalharam no Paraguai, tiveram outra filha e foram para a África, o sonho de Deus para eles. Quando eles chegam na África, 6 meses, 8 meses, está nesse livro aí a história, 8 meses de vida da Sabrina, lá na África. Ela pega uma doença, que não é a malária, é um outro mosquito, um pouco mais sério. E aí ela começa a ter algumas alergias de noite. E ela começa a dar sinais de que talvez vai morrer naquela noite. Começa a entupir tudo aqui, eles não têm remédio para dar. O médico da cidade estava em viagem, era uma aldeia que eles estavam, há não sei quantas horas, e a situação é a seguinte: eles não têm remédio, não tem médico por perto, não tem como fazer essa menina chegar em nenhum lugar em menos de 10 horas de viagem, e ela está morrendo nas mãos deles, da Paula e do Edson, a Sabrina. A Paula conta, ela que escreve o capítulo, que eles colocam a Sabrina no chão e oram: Senhor, nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui para uma obra, independente se ela vai viver ou morrer, nós renovamos nossa aliança contigo. Nós não vamos deixar o campo e nem vamos deixar de fazer o que o Senhor nos chamou por fazer. Se é da tua vontade levar a nossa filha, o Senhor pode levar. E isso fala de que Deus está conosco em qualquer situação. E Ele nos encontra em qualquer situação. Desespero desses pais. Pela graça de Deus, ela foi curada naquela noite. E hoje ela está aí, tem 12 anos, eu vi ela semana passada, estou no Brasil de férias. E toda vez que eu vejo aquela menina, eu lembro da história de fé, de encontro com Deus que os pais tiveram. A história poderia ter terminado diferente, mas eles não negaram a Cristo em meio ao problema. E nem Cristo, nem Deus deixou de se encontrar com eles em meio ao desespero. Mas houve transformação, houve fé. Aqueles 2 missionários tiveram fé, tiveram entendimento de quem Cristo, de quem Deus era na vida deles. Então, no nosso encontro com Jesus, nós saímos de pessoas medrosas, duvidosas, para ser pessoas corajosas, cheias de fé. Como a gente sabe disso? Como que eles reconheceram a Jesus? Como que foi? Olha lá no verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele vai nos explicar a palavra, vai mostrar que Ele havia de morrer, que Ele quer nos salvar, mas Ele não vai parar ali, Ele vai nos levar à intimidade, santidade, caminhar com Ele. Como a gente sabe disso? O que o partir do pão representava para os discípulos e para Jesus? Um momento de intimidade. Era o momento que eles sentavam, partiam pão, é quando Jesus lavava os pés deles, é quando eles lavavam os pés uns dos outros, quando eles conversavam do dia cheio que eles tiveram, curas e milagres. Era um momento de comunhão, de intimidade. Quando Jesus nos transforma, quando Jesus se encontra com a gente, Ele nos leva à palavra, nos leva ao livramento do pecado, mas nos leva à intimidade. E essa intimidade que nos leva à transformação. Essa intimidade que faz nossos olhos abrirem. Aquilo que o pastor fala e você não entende, talvez Deus está esperando você pegar a tua própria Bíblia na sua casa e ler na intimidade. Sabe aquela reunião de oração que você tem, mas não ir? É lá, Deus está esperando a tua intimidade para falar com você da maneira que só você pode entender. Quando Ele pega o pão e parte, aqueles discípulos que pelo menos umas 4, 5 horas com Jesus ali, conversando, não tinham reconhecido quem era. Ele partiu o pão, ou seja, ele fez uma coisa que eles faziam na intimidade, eles reconheceram. O que é que você e Deus fazem juntos? Qual que é? Você tem programa com teu filho, com a namorada, com a esposa, com os amigos? Qual que é o programa que você e Deus têm juntos? É lá, nesse lugar, nesse local, desse jeito, que a intimidade é gerada. E quando tem intimidade, tem transformação. Esses discípulos foram transformados. Como a gente sabe disso? Eles não estavam morrendo de medo de ir para Jerusalém? O que estava acontecendo em Jerusalém?
Eu comecei dizendo, morte, perseguição aos cristãos. Você segue Jesus, pega. Era um lugar de terror, de medo. Esses discípulos falam, vamos embora daqui, vamos sair de Jerusalém e vamos para Emaús, uma cidade de refúgio, vamos ficar lá, escondido, protegido, nosso mestre morreu, a gente está perdido, vamos fugir. Então, homens medrosos, fugindo, com medo de serem mortos por causa de Jesus. Andaram 11 quilômetros, dá umas 3 horas aí, você pôr no Google aí, dá umas 3 horas de caminhada, 11 quilômetros. Andaram 3 horas com Jesus, tomaram um sermão ali de mais umas 3 horas, de Moisés até os profetas. Que horas que já são então da noite? Já é tarde. Se eles começaram a caminhar de manhã, as mulheres tinham ido, então eles devem ter começado essa caminhada de tarde. Se eles andaram umas 3 horas, 2 horas, conversaram com Jesus, estão comendo, geralmente os judeus comiam à noite, irmãos, deve ser às 9 da noite, 10 da noite, mais ou menos, a gente pode dizer, entre as 9 da noite e meia-noite, quando eles reconhecem a Jesus. O que eles fazem? O que eles fazem? Vamos ler. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Irmãos, de medrosos, fugitivos, homens sem fé, sem entendimento, eles passam a ser os homens mais corajosos da terra. Se encontraram com Jesus, o que nós estamos fazendo em Emaús? Vamos voltar mais uma caminhadinha de 11 quilômetros para Jerusalém. Esses homens saem de noite, 3 horas, para Jerusalém, onde eles poderiam ser mortos. Cadê o medo? Cadê a falta de fé? Cadê a falta de entendimento? Onde está? Parece que são outros homens. 5 horas de conversa com Jesus, 5 horas de encontro com Jesus, aquele medo, aquela desilusão, o desespero, a falta de fé, foram embora. Eles levantam-se e imediatamente vão para Jerusalém, onde eles poderiam ser mortos, enfrentar o que eles tinham que enfrentar. A intimidade com Jesus gera transformação, gera força contra o pecado. Quer vencer o pecado? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai ser íntimo com Deus, você vai vencer o pecado. Quer ser testemunha de Deus na sua faculdade, no seu trabalho? Vai orar, vai buscar intimidade, aí você vai ter o que dizer, você vai ter autoridade diante das pessoas para ser testemunha. A gente às vezes quer ser testemunha sem Jesus. Você está falando assim, mas o que isso tem a ver? Você falou que a gente é porcinho de segurança e viajar às nações. O que isso tem a ver com nações? Meu amigo, se você não tiver encontro com Jesus, o que você vai fazer nas nações? Passear? Passear, todo mundo passeia. Vamos comprar uma passagem, vamos para Jerusalém, para Turquia, vamos para a África passear. Vamos passear. Para fazer a obra de Deus, para ser testemunha, tem que ter tido um encontro com Jesus. E não é um só não, é constante, é intimidade. Tem que ter intimidade com Jesus. Intimidade pela palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos. A partir daí, a sua vida é transformada e você tem o que dizer para o povo. Nós temos uma mensagem, mas que adianta a mensagem vazia, sem nada? Até aí a pessoa pode ler, Jesus Cristo é o Senhor, na porta de muita igreja aí, aquilo lhe muda, sem testemunho? Não muda. Tem que ter vida, tem que ter alguma coisa dentro. Tem que ter intimidade com Jesus, tem que ter poder do Espírito Santo, que não vem assim, não vem assim. Dedicação, consagração, intimidade, partir do pão com Jesus. Você jovem, adolescente que está aqui, eu queria terminar dizendo o seguinte: quais são as necessidades espalhadas por aí no mundo? Os mais velhos também, porque a Delci foi para o campo com 40 anos. A Nazaré, que estava na conferência missionária em novembro, pode vir, né? Ela tinha 50 anos, quando ela foi para a Bolívia, aposentada. Ela está lá, sabe quantos? 25. Ela está com 75 anos que ela está na Bolívia. No Brasil, meus irmãos, tem 120 etnias indígenas que nunca ouviram falar sobre Jesus. No Brasil, 120 etnias, são pelo menos 10 mil aldeias. São 120 etnias, mas são 10 mil aldeias, sem presença missionária. Eu fui para a Turquia 2 anos atrás, numa cidade de 8 milhões de pessoas, que é Esmirna. Eu fui na reunião de jovens. Tinham 12 pessoas. Eu, o missionário, a missionária, o filho mais velho do missionário, o outro filho mais novo do missionário. Ou seja, tinha 5 brasileiros e 7 turcos. Tinham 7 jovens discípulos de Jesus numa cidade de 8 milhões de pessoas. Nessa rua aqui, deve ter uns 1000.
jovens discípulos de Jesus. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que nos levantar a partir de um encontro transformador com Jesus, sem medo do que a gente vai encontrar. Ah, mas esses índios como que são? Mas os muçulmanos como que são? Ah, mas os ateus falam isso, mas a sociedade secular diz isso da gente. E daí? Nós vamos na coragem, na fé, a partir do encontro transformador com Jesus, transformar esse mundo, transformar essa sociedade e encontrar com essas nações e com esses povos. Nós vamos fazer isso. Nós não seremos, eu não serei parte de uma geração covarde que vai deixar o bastão cair. Eu não faço parte. E eu quero levar comigo uns. Eu digo isso para os jovens adolescentes que eu vou. Então estou olhando bem nos olhos aqui dos mais novos. Tá difícil? Tá com medo? Tá com falta de fé? Jesus vai te dar fé. Ah, mas não tem para quem olhar, não tem quem fazendo? Vamos junto. Tem uma geração, tem jovem comprometido com a palavra. Você não está sozinho. Ah, mas na minha escola os jovens são assim. Os homossexuais se levantam. Ah, mas eles dizem que Jesus é assado. Para. Nós somos filhos de Deus. Nós tivemos um encontro com Jesus. Nós não temos mais o que temer. Nós entendemos quem Jesus é. Nós entendemos que Ele tinha que morrer, ressuscitar. Nós entendemos que Ele vai voltar e que Ele vai salvar a gente de toda a tribo, língua e nação. Esse é o plano dele. Eu não vou ficar de fora. Não fique de fora, irmão, do que Deus está fazendo. Não fique de fora do plano de redenção que vai alcançar todas as etnias do mundo. Se envolva. Tenha um encontro com Jesus e deixe Ele te transformar. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração.